professor, que outras pessoas entrem, né? Eu vou mandar um aviso aqui no grupo do WhatsApp. É porque, assim, o artigo, ele é muito interessante, mas, ao mesmo tempo, ele é um pouco extenso, sabe? E aí eu me preocupo na questão do tempo. Eu mandei aqui no grupo que a gente já está iniciando a reunião. Eu vou esperar uns 2 minutinhos, que como são 10h30, né? Quando for 10h32 eu inicio. Mas, assim, eu me debrucei nessa leitura e na própria relação desse artigo com o meu projeto de pesquisa, com a professora Maria José, Renata e Ana Júlia estão no projeto, né? Na semana passada nós nos reunimos pela primeira vez, né, que o projeto se iniciou na semana passada, e a gente está bem empolgado, né, nessa conexão, né, da física e da literatura. A proposta desse projeto é a aplicação de oficinas, né, de física e literatura para as turmas do integrado, de primeiro e do segundo ano, que são justamente nos anos em que eles veem o conteúdo de física. E esse artigo, ele dá um aporte, assim, muito interessante, né, em termos de obras, nesses períodos, por exemplo, da física clássica e da física contemporânea, tanto que ele faz uma separação, o autor, de alguns escritores da física clássica e de escritores da física contemporânea. Eu vou já daqui a pouco falar para vocês, basicamente, quais são esses escritores, né? E o artigo, ele se direciona mais na veia científica. E a gente tem aqueles escritores que têm mais a veia poética, né, a veia literária, porém aqui ele direciona mais para os escritores de veia científica. Bem, já são 10h32, eu não sei se vai entrar mais alguém, certo? Então, vou iniciar aqui a apresentação. Vocês estão vendo já a minha tela, não é? Tá todo mundo vendo aí minha tela? Sim. Tá, né? Só atualizar aqui essa data. Foi da última apresentação e ainda estava em setembro de 2020, gente. Bom, já ajeitei. Bem, então, dando continuidade ao nosso ciclo de discussão de artigos, não é? Sobre determinados temas. Hoje, o artigo está voltado para a discussão, né, da física e literatura, que é em relação ao projeto de pesquisa, né, que eu submeti, e aí o projeto ele foi aprovado, inclusive os estudantes Renata e Ana Júlia são bolsistas no projeto, né, bolsistas voluntários, tendo em vista que o projeto foi submetido ao edital de fluxo contínuo, e nesse edital de fluxo contínuo ele não tem bolsa para os estudantes, né? Assim como também para nós pesquisadores, né, coordenadores do projeto, não tem bolsa, né? Então, é um projeto desenvolvido mesmo na vontade, né, na veia da luta por esse espírito, né, científico, né, e voltado essas pesquisas para a área de ensino. Então, esse artigo tem como título Física e Literatura, construindo uma ponte entre essas duas culturas. Ele foi publicado na revista História, Ciência e Saúde, Manguinhos, volume 13, né, nas páginas 55 a 70, em outubro de 2016. Né? Então, vejo que é um artigo que já tem 15 anos, de João Zanetti, que é um pesquisador do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, certo? E esse artigo, ele justamente faz essa discussão da aproximação entre a física e a literatura, né, como uma forma útil, né, de interpretar o mundo. Essa realidade, né, que nós
vivenciamos na nossa vida, no nosso cotidiano. E a maioria desses escritores que eu vou trazer para vocês, né, que Zanetti que trouxe, foram bastante influenciados, né, pelo momento que eles vivenciavam, né, e isso acabou influenciando nesses seus escritos. Basicamente aqui, nessa aproximação entre a física e literatura, ela vem a ser realizada pelo filósofo de Gaston Bachelard. Então, ele se baseou basicamente na filosofia de Gaston Bachelard, o Jean Genet. E aí ele vai justamente explorar essa discussão em perfis epistemológicos, que comparecem justamente as doutrinas filosóficas em relação com o realismo, que ele chama de um realismo ingênuo ou ao ultra-racionalismo. E aí ele vai fazer essa compreensão desse realismo, né, e desse ultra-racionalismo entre o empirismo do determinismo da física clássica e o indeterminismo da física contemporânea. Esse indeterminismo é justamente na física contemporânea em relação às teorias da relatividade geral, né, e restrita de Albert Einstein, em 1905, e essa teoria influenciou bastante alguns autores. Por exemplo, esses que estão mais relacionados com a física contemporânea são, a gente tem o russo, Fyodor Dostoiévski, e o William Faulkner. Então, esses dois escritores estão relacionados à física contemporânea. Já em relação à física clássica, nós temos os escritores representados por Edgar Allan Poe, Gustave Flaubert, Émile Zola e Augusto Zaloir. Né? Então, é uma literatura mundial, né? Não é uma literatura brasileira, mas dentre esses escritores, ele destaca também o Zanetti, alguns escritores brasileiros, tá bom? Então, é um artigo muito interessante que relaciona essa conexão, né, da física e da literatura. Então, ó, ele já começa discutindo no artigo que pode parecer estranho, né, a insistência, no caso do autor, na tentativa de aproximar física e literatura. Duas áreas do conhecimento aparentemente distintas, né, e antagônicas, que chegam a ser alvo de uma polêmica entre as duas culturas, né. Isso aqui foi uma citação do Snow, 1997, e aí o autor do artigo, ele justamente relata, né, esse conflito de que pode parecer estranho, de que são áreas distintas, né, mas que existe uma total relação e o quanto o momento de desenvolvimento científico daquela época influenciou nos escritos de alguns desses autores. E aí, em 2005, né, homenageou-se justamente a inventividade de Albert Einstein e a influência de suas ideias na ciência, tecnologia, arte, política e religião. O russo, né, esse escritor russo, Dostoiévski, ele foi muito influenciado por Albert Einstein. Inclusive, eles tinham uma relação de certa proximidade, e isso nós vamos ver um pouco mais na frente, quando estivermos tratando das obras. E aí, ele fala um pouco na introdução desse ano, que foi o centenário, né, das descobertas de Albert Einstein. Que teve muita influência, né, esses feitos dele na ciência, na tecnologia, na arte, né, política, religião, enfim, foi muito influenciado. E aí é importante valorizar as citações de Einstein, por exemplo, como um grande físico, mas somente no que diz respeito a seus trabalhos em eletrodinâmica ou relatividade, e não considerar um gênio em todo e qualquer assunto, como em política, economia ou estratégia militar. Então, ele destaca também essa citação aqui de Pinto, 2003, né, que, além da questão científica, né, também tem essa influência nessas outras vertentes, né, do momento político, que, enfim, que
esse determinado período, né, que o trabalho vem a ser escrito. E aí nós adentramos agora nessas duas culturas que o artigo propõe-se a discutir, não é? E aí ele justamente destaca usando que tem aqueles escritores que são mais voltados para uma veia científica, que ele chama, né? E outro para uma veia mais literária, uma veia mais poética. Porém, o artigo, ele se baseia, né, nessa aproximação filosófica de Gaston Bachelard, né, que faz esse estudo de perfis epistemológicos. E aí, o artigo, ele puxa justamente para essa veia mais científica, né? E aí, esses escritores que tiveram, que os seus escritos, né, tiveram bastante influência da ciência, e aqui mais precisamente da ciência física, né, que é a ciência que estuda a natureza. Então, essa aparente incongruência em procurar associar ciência e arte foi abordada por diversos autores, alguns contrários e outros favoráveis a essa aproximação. Então, e aí eu questiono vocês, o que é que vocês acham dessa aproximação da física e da literatura, né? O que é mais ou menos como é que vocês pensam isso? E se vocês são favoráveis ou se são contrários, né? Eu acredito que a maioria aqui deve ser favorável a essa associação, mas possivelmente possa existir alguém que observe uma contrariedade a isso. Lógico que será respeitado. Mas é bem visível essa relação entre essas duas culturas, né? Porque a física, apesar dela ser totalmente bastante científica, né? Mas ela também é cultural. E isso vocês vão observar bastante na apresentação de hoje. O George Snyder, ele destaca o papel das obras-primas da literatura universal. E aí eu citei para vocês alguns autores dessa literatura universal que estão subdivididos aí. Aqueles que foram influenciados pela física clássica e aqueles que já foram influenciados mais pela física contemporânea. Né? Porque, no caso, a física clássica ela é mais absoluta, né? Ela é mais determinista. Por exemplo, as noções de espaço e tempo na física clássica são absolutas. Porém, já na física contemporânea, a gente já observa o indeterminismo justamente porque essas concepções, né, de espaço e tempo, eles deixam de ser absolutos e passam a ser relativos. E aí esse George Snyder, ele destaca esse papel das obras-primas da literatura universal como fontes geradoras de reflexão e de conhecimento. Jacob Bronowski, cientista e divulgador da ciência, muito escreveu sobre esse tema. Também defendia tal aproximação. Então, aqui nós temos esse outro cientista aqui que defendia essa aproximação entre a física e a literatura. A imaginação, ela nos atinge e nos penetra de formas diferentes, na ciência e na poesia. Na ciência, ela organiza nossa experiência em leis, sobre as quais baseamos nossas ações futuras. A poesia, porém, é outro modo de conhecimento, em que comungamos com o poeta, penetrando diretamente na sua experiência e na totalidade da experiência humana. Tanto que vocês vão observar, que eu vou trazer, inclusive, alguns trechos de obras literárias que a gente vai poder visualizar ali a influência da ciência, mais precisamente da ciência física, né, que são justamente esses escritores que têm mais a aproximação com a veia científica. Bem, então a ciência ela está se tornando cada vez mais presente no teatro, assim como na escritas de livros, né, de poemas, em poesias, onde é vista como uma fonte de ideias e metáforas. E aí o autor destaca, acredito que não devemos descuidar do potencial da ciência como uma fonte abundante de imagens mentais para o teatro. A pesquisa científica ela pode prover novas linguagens físicas para a expressão teatral e novos modos de examinar
o representar o mundo. Aqui ele destaca, no caso, esse gênero do teatro, mas aí a gente pode visualizar isso em vários outros gêneros, né? Ciência e poesia, ó, pertencem à mesma busca imaginativa humana, embora ligadas a domínios diferentes de conhecimento e valor. Na origem desses dois movimentos, as incertezas de uma realidade complexa, que demanda várias faces, que podem transformar-se em versos, em Gedanks. Esse Gedanks é uma palavra em alemão, significa pensamento, ou, certo? Ou ser representado por formas matemáticas também. Essas transformações desses pensamentos desses cientistas. Deixa eu só tirar aqui Einstein, que ele está subindo aqui em cima da mesa, que é meu gato, dando trabalho. O nome do gato é Einstein. Bem, então, ó, e aí nesse artigo, o João Zanetti, que ele explora outras implicações dessa aproximação da física com a literatura. Em particular, ó, aquela referente à utilização de embasamentos epistemológicos por escritores, né, que tem uma veia mais científica, de diferentes épocas. E aí ele utiliza nessa aproximação a análise desenvolvida por Gaston Bachelard, que é um filósofo, certo? Que é mais relacionado com dessa aproximação com perfis epistemológicos, né? Sobre perfis epistemológicos, em que comparecem doutrinas filosóficas, né, que vão do realismo ingênuo ao ultrarracionalismo. E aí, quem estudou tanto a epistemologia da ciência, como o discurso poético e literário. Certo? Então, ele se baseia muito na aproximação do Gaston Bachelard. E aí, ao longo da discussão do artigo, ele vai embasando esse pensamento. Bom, adentrando aqui nessas questões epistemológicas, né, tendo em vista que o artigo ele se baseia basicamente, né, na filosofia de Gaston Bachelard, né, que faz essa aproximação através de perfis epistemológicos. Então, Bachelard, ele contrapunha o espírito científico característico do pensador diurno, que trabalha com conceitos, ao espírito poético característico do pensador noturno, que trabalha com a imagem, né? Então, ele faz essa... Gente, eu vou só tirar aqui meu gato. Tá aqui em cima da mesa incomodando. Vou mostrar ele aqui para vocês. Bom, desculpe. Então, ó, essas questões epistemológicas de Bachelard, né? Ele faz essa contradição aí daqueles que trabalham diurno, que teria mais um espírito científico, e o poeta, né, que seria mais o pensador noturno, aquele que tem um espírito científico e trabalha mais com imagens. Outra contribuição de Bachelard para a análise do discurso nas ciências é seu estudo sobre os perfis epistemológicos, apresentados por indivíduos que refletem sobre determinados conceitos científicos, como massa, energia, espaço, tempo e complementaridade. Isso aqui são exemplos. E aí, justamente, esses conceitos aqui, né, são científicos, né, e básicos na ciência física, é muito discutido nessas obras que vocês vão visualizar aqui através do João Zanetti, né, que ele traz a partir dessa divisão, né, entre aqueles autores que estão mais influenciados pelo determinismo da física clássica e aqueles que já são mais influenciados pelo indeterminismo da física contemporânea. E, então, ó, quando nós próprios nos interrogamos, damos-nos conta de que as 5 filosofias que consideramos, no caso, realismo ingênuo, empirismo clássico e positivista, racionalismo newtoniano ou kantiano, racionalismo completo, que aí nós temos mais a relatividade presente, e o racionalismo dialético. Eles orientam
em direções diversas, utilizações pessoais da noção de massa, que aí essa discussão do conceito de massa que Bachelar ele vai trazer aqui para a gente. E aí, na construção do perfil epistemológico, estão presentes continuidades e rupturas associadas às noções conceituais, concepções metodológicas e hábitos e práticas da vida cotidiana, né, da realidade em que esses escritores vivenciavam, né, e aí o período, né, de vida desses escritores, né, de veia científica, influenciou muito em seus escritos. Ainda nas questões epistemológicas, nós temos um obstáculo epistemológico que é o seguinte: transformar-se também num obstáculo pedagógico, esse obstáculo epistemológico, quando atentamos para a forma dominante de exposição dos conteúdos científicos nos textos didáticos, particularmente naqueles voltados para a educação de crianças e adolescentes. Nesses textos, em geral, o conhecimento científico ele é apresentado como verdadeiro e definitivo, com base num pobre método científico ancorado no empirismo, seguidor de regras bem estabelecidas, né? E aí a física clássica estaria bem dentro dessa concepção, né? Tendo em vista que aí nós temos mais um determinismo presente. Se, na verdade, eu quero compreender as ciências, em vez de escrever sobre elas apenas histórias áridas e abstratas, e essa citação é de Feirenberg, certo? Que foi importante no estudo, né, dessas concepções de veia científica dos cientistas baseados nesse perfil, né, epistemológico que Bachelar traz. Que esse é o Paul Feyerabend, que ele destaca que o desenvolvimento da compreensão das ciências deveria incorporar elementos pessoais e idiosincrásias coletivas. E aí ele preconiza essa aproximação entre ciência e arte. E aí ele destaca justamente nesse verso aqui que eu trouxe do livro dele, né? Ó, se na verdade queres compreender as ciências, em vez de escrever sobre elas apenas histórias áridas e abstratas, e recorda que compreender as ciências significa, para mim, compreender tanto o contexto da descoberta como da justificação. Então, deve voltar-te para as artes e para as disciplinas humanísticas, o que significa que deves abandonar estas classificações artificiais de que estão cheias a maior parte das filosofias e das narrativas racionais. Uma visão do mundo realmente compreensiva não pode, de modo nenhum, menosprezar os poetas, né? Então, esse aqui é um argumento dessa aproximação, né, entre ciência e arte, né, e aqui mais precisamente entre essas culturas físicas e literárias. Então, a gente não pode menosprezar o poeta, né? Até porque também a física, ela é uma ciência concreta, né? Mas também é abstrata, né? Que envolve o subjetivo, a interpretação, tal. Bom, e aí a gente entra justamente nesses temas epistemológicos suscitados por essa aproximação entre a física e a literatura. E aqui, nessa parte, o autor João Zanetti, que ele faz essa divisão em aqueles autores que estão mais relacionados com a física clássica, né, com esse determinismo da física clássica, e aí nós temos que esses autores estão mais relacionados com a física clássica. São Edgar de Allan Poe, Gustave Flaubert, Émile Zola e Augusto Zalois. Então, esses 4 autores aqui que ele destaca
e foi bastante influenciado pelo determinismo da física clássica, né? São escritores de veia científica, tendo em vista que o artigo ele trata de escritores de veia mais científica, né? Que teve essa influência do científico. E logo na sequência vem aqueles que são mais contemporâneos, né? Da física contemporânea, desse indeterminismo, que nós temos aqui o russo Fyodor Dostoiévski e o William Faulkner. Essa, inclusive, ele traz uma obra bem interessante desse William Faulkner, que foi muito influenciado pelo relativismo de Einstein, pelo relativismo de Einstein, porque Newton ele já é mais física clássica. Então, Edgar Allan Poe, ele utilizou em muitos de seus contos conceitos físicos e matemáticos, como em O Mistério de Maria Rogete e A Carta Furtada, nos quais o personagem central é provavelmente o primeiro detetive da ficção policial. C. Auguste Dumpe. Já no ensaio Eureka, seu último livro publicado em vida, escrito em 1847 a 1848, Poe ele apresentou um longo estudo sobre o método científico e sobre a teoria gravitacional de Isaac Newton, entre outros temas. Então, nessas obras a gente observa muito isso. Inclusive, eu vou trazer para vocês um texto dessa obra, O Mistério de Maria Rogete. Analisando alguns de seus contos, percebe-se duas escolas filosóficas mencionadas por Bachelard: o empirismo claro e positivista e o racionalismo newtoniano ou kantiano, dentro dessa análise dos perfis epistemológicos. Então, o primeiro objetivo do autor, no caso de Poe, é mostrar-nos pela brevidade do intervalo entre o desaparecimento de Maria e o encontro do cadáver a flutuar, que tal cadáver não podia ser o de Maria. Esse trecho daqui já é justamente um trecho da própria obra, entendeu? Que eu estou trazendo para vocês, de Poe, O Mistério de Maria. E ela foi assassinada, né? E o corpo dela estava a flutuar, né? Só que achavam que não era o corpo de Maria. A gravidade, olha, específica do corpo humano em sua condição natural é quase igual à massa de água doce que ele desloca. Aqui, por exemplo, a gente começa a observar alguns conceitos físicos lá da hidrostática, não é? E até mesmo da hidrodinâmica, nessa flutuação do corpo, né? No caso de Maria. Inclusive, achava que não era o cadáver de Maria na obra, aí, devido ao próprio modo da flutuação desse corpo na água. É evidente, contudo, que as gravidades do corpo e da massa de água deslocada são muito delicadamente equilibradas, e que, em uma ninharia, pode fazer com que uma delas predomine. Um braço, por exemplo, erguido fora d'água e assim privado do seu equivalente, é um peso adicional suficiente para emergir toda a cabeça, ao passo que a água, que a ajuda casual do menor pedaço de madeira, habilitar-nos a elevar a cabeça para olhar em derredor. Então, aqui se observa justamente essa influência, né, de Poe por esses conceitos, né, físicos e matemáticos. Nessa obra, no caso, O Mistério de Maria Rogete. Depois eu vou até procurar esse livro, certo, para dar uma lida. Eu não sei nem se pode existir em português, né, a tradução. Tem essa outra obra dele, que é A Carta Furtada. Então, ainda na continuação do estudo literário sobre Edgar Allan Poe, nós temos aqui os contos e novelas, que são muito citados em livros da vertente poética de Bachelard, particularmente, A Água e os Sonhos e o Direito de Sonhar, né? Essas duas obras de Allan Poe. Nesses livros, ele se encontram muitos 4 elementos gregos, revelando que Bachelard foi muito apegado ao campo, tirando daí sua forte dependência dos elementos da natureza.
que alimentavam seu imaginário, sua racionalidade, seu devaneio, né, e sua poética, que tratam do fogo, da água, do ar, dos rios, das flores da natureza, ou seja, todos os elementos da natureza, né, e a física, como é a ciência que estuda a natureza, está totalmente relacionado nesse contexto, né? Então, havia esses elementos gregos aqui que a gente pode encontrar na filosofia de Bachelard, né? E também nos escritos, né, desse autor determinista, que é o Poe, né, influenciado bastante pela física clássica. Então, ó, para explorar metaforicamente a mudança de perfil epistemológico sugerido pela leitura de Bachelard, aí, no caso, ele já retoma aqui Emile Zola e Fyodor Dostoiévski, né? Emile Zola, no caso, é mais influenciado pela física clássica, já o russo Dostoiévski, bastante influenciado pela física contemporânea, determinismo. Este último, influenciado também pela leitura de Poe. Emile Zola enveredou pelo campo científico ao propor um novo papel para o romance. E aí adentra aqui o romance experimental, que ele chama ao longo aqui da leitura. Para construir essa transformação no romance, ele inspirou-se no pensamento e na prática do médico e filósofo francês Claude Bernard. Gente, eu estou achando que vocês estão calados. Ah, vocês estão me ouvindo, né? Sim. Socorro levantou a mão aí, não? Tinha levantado. Oi? Quer falar agora, Socorro? Não sei se ela... Eu não estou vendo aqui o chat, porque a tela do meu computador aqui está em modo de apresentação, sabe? Eu não estou acompanhando o chat. Então, se alguém quiser fazer algum questionamento ou alguma contribuição, pode abrir o microfone, certo? Peço licença. Então, ainda continuando, né, nesses temas epistemológicos de Bachelard, nós tomamos agora como referência romances de Stendhal, Honoré de Balzac e Gustave Flaubert. Zola, né, que é Émile Zola, ele propôs uma revolução na estrutura do romance, introduzindo a forma por ele determinada, olha, de romance experimental, fortemente influenciado pelo positivismo, que marcava o campo científico de sua época. E aí teve essa influência, né, clássica aí do método científico, né, do método experimental, e aí acabou se determinando, né, esse momento que foi até considerado uma revolução, né, como romance experimental. Nesta aproximação, por exemplo, entre ciência e literatura, é marcante, ó, o romance póstumo e inacabado de Bouvarde e Pécuchet, que Pécuchet, inclusive, ele discutiu muito nos seus escritos a astronomia, certo? Esses fenômenos astronômicos. Eu vou até trazer para vocês aqui essa parte da obra de Pécuchet, que ele faz relação com temas astronômicos. E aí, Flaubert pretendia incluir uma enciclopédia do conhecimento do século XIX, da qual encontram-se fragmentos nas edições existentes da obra. E aí eu vou passar agora para o texto, onde é destacado esse ponto aí de Pécuchet, né? Em um dos seus textos, de seus escritos, sobre a relação com a astronomia. Ele diz o seguinte, ó, Pécuchet prosseguiu. A velocidade da luz é de 80 mil léguas por segundo. Um raio luminoso da Via Láctea gasta 6 séculos para chegar até nós. De sorte que é bem possível que uma estrela, quando a observamos, já tenha desaparecido. Muitas são intermitentes, outras não voltam jamais e mudam de posição. Tudo se agita, tudo passa. Entretanto, o Sol permanece imóvel. Outrora
era essa a crença, mas os sábios hoje declaram que ele se precipita para a constelação de Hércules. Tais coisas perturbam as ideias de Boullard. Depois de um minuto de reflexão, ele disse: a ciência baseia-se nos dados fornecidos pela aproximação de um determinado setor do espaço. Talvez não se aplique ao resto. É muitíssimo maior que se ignora e não se pode explorar. Então, esse trecho aqui, né, de Flaubert, ele destaca justamente essas discussões, né, de temas astronômicos. No caso, nesse romance aqui, né, Boullard e Pécuchet, que foi escrito por Flaubert, né, e tem muitos temas aí astronômicos, né, discussões físicas, é tanto que ele começa discutindo aí a questão da velocidade da luz, né, que é a maior velocidade que existe. Por essa época, olha, em 1875, era publicado no Brasil o romance O Doutor Benignos, do escritor português, naturalizado brasileiro, Augusto Emílio Zaluar, considerado o primeiro romance de ficção científica brasileiro. Então, aqui já adentrando na literatura brasileira, não é? Esse doutor Benigno, ele resolveu, pois, consagrar-se inteiramente aos estudos das maravilhas astronômicas, sendo o Sol o primeiro na grandeza e na ação que exerce sobre outros mundos do sistema de que é o monarca fulgurante. Entendeu que devia, em primeiro lugar, estudar a sua constituição física e a sua importância relativa na vasta amplidão do espaço celeste. O meu fim único é estudar astronomia e resolver o problema da habitabilidade dos mundos. Então, uma influência aqui bastante da física, né, dentro desse tema da astronomia também, né, nesse romance nessa obra, né, o Doutor Benignos de Augusto Emílio Zaluar. Tem muito influenciada aí por questões astronômicas, biológicas também, até porque o personagem principal, que era o nome da obra, era o Doutor Benignos mesmo. E aí reflete discussões, né, de descrições da natureza, como, por exemplo, queda de um meteorito e o encontro com um balão tripulado. Também se discute bastante aplicações de eletricidade nessa obra, certo? E da espectroscopia, além dos próprios conhecimentos de astronomia, né, e de outras áreas científicas clássicas. Outro romance brasileiro, gente, muito influenciado aqui, é Viagem ao Céu, de Monteiro Lobato, né? Que explora também bastante assuntos astronômicos. Ele foi publicado em 1932, e aí tem a personagem Emília e alguns de seus companheiros, que eles fazem uma viagem pelo espaço sideral, num texto recheado de conteúdo científico e também de história da ciência. E aí, como, por exemplo, o José destacou, tem muita HFC, tem muita história e filosofia da ciência. Tanto HFC como HFC, HFSC, né, que é História, Filosofia e Sociologia, né, da ciência. E aí, nesse romance, ó, nessa obra Viagem ao Céu, né, Monteiro Lobato destaca esse momento, né, da viagem da Emília ao espaço, né, com seus companheiros. E aí a gente observa bastante essa influência científica aqui nessa obra, né, desse escritor brasileiro. O russo Dostoiévski, ele foi muito além dos limites deterministas, né, da física clássica, que foi sugeridos por Émile Zola na construção do romance experimental. Em inúmeras passagens de seu romance, os irmãos Karamazov, que é de Dostoiévski,
Quando trata da problemática existencial enfrentada por seus personagens, o autor utiliza rudimentos de uma doutrina filosófica que estava muito além do determinismo positivista, então dominante. E o historiador da ciência, Boris Kuznetsov, é um nome estranho que até para a gente pronunciar, às vezes é complicado. Então, Boris, ele argumentava que Dostoiévski formulou, através de seus romances, perguntas filosóficas que seriam respondidas por Einstein, através de suas teorias físicas. Segundo o historiador, Einstein teria afirmado seu débito intelectual para com o autor russo, com as seguintes palavras, olha, isso aqui, palavras de Einstein, segundo esse historiador. Dostoiévski oferece-me mais que qualquer outro pensador, mais que Gauss, porque foi um grande físico também, né? E então essa relação deles dois era bastante próxima, né, de Einstein com Dostoiévski, e foi bastante influenciado Dostoiévski nos seus escritos pela ciência, né, de Einstein, 1905, né, o ano-luz é considerado, e aí é que ele desenvolveu a teoria da relatividade geral e restrita. E nas obras de Dostoiévski é muito observado, né, discussões sobre o tempo, sobre essas discussões de espaço, tempo, que é muito discutido, né, na relatividade. Que aí essas concepções de espaço e tempo passam a ser relativas, né? Por isso que nós observamos aqui esse indeterminismo na física contemporânea, que aí influenciou significativamente os escritos de Dostoiévski, que é um dos autores, né, dessa física contemporânea. Então, a aproximação entre as questões artísticas formuladas pelo escritor russo, Dostoiévski, e as possíveis respostas científicas elaboradas por Einstein corresponde a um diálogo entre os conceitos científicos e as imagens poéticas, elementos presentes na obra de Gaston Bachelard também. Então, a problemática do tempo relativístico, impregnando o cenário literário, é muito controversa e rica de possibilidades. Adentrando a produção literária já no século XX, notamos o campo de análise se amplia, né, esse campo de análise. Ao longo desse século, encontramos vários exemplos da influência dos trabalhos de Einstein na literatura. De meu conhecimento, posso nomear James Joyce, Thomas Mann, William Faulkner, né, que inclusive nós vamos falar um pouquinho sobre esse, Charles Percy Snow e French Dürrenmatt. Então, todos esses escritores aqui foram bastante influenciados pela literatura de Albert Einstein. O físico e historiador da ciência, Gerald Houghton, um dos criadores do projeto Harvard de ensino de física de meados do século passado, ele que utilizava a história da ciência e a ponte da física com a cultura geral. Ele analisa também a relação entre a física de Einstein e a literatura, Houghton. Houghton, ele criticava muitos escritores, pintores e críticos de arte, que interpretavam alguns trabalhos artísticos como impregnados pela física relativística, como seria o caso das análises de alguns quadros de Pablo Picasso, né, de Marcel Duchamp. Então, veja que até na pintura existe influência científica, né, daquele momento, daquela época. Mas aí ele criticou um pouco em relação a esses quadros, né, se realmente havia alguma relação com essas discussões, né, da física relativística. Ele criticava Houghton, Jean-Paul Sartre, quando este afirmava que a teoria da relatividade se aplica no todo à ficção. Ele criticou muito essa frase dele. No entanto, consideram a boa utilização da relatividade de Einstein o romance O Som e a Fúria, de William Faulkner. Já nesse romance, né,
Halton, ele considera uma boa utilização, né, dessa teoria aí desenvolvida por Einstein. E aí eu vou voltar aqui para o texto para destacar justamente essa situação do livro O Sonho e a Fúria, de Faulkner, que é uma boa aplicação dos conhecimentos relativísticos aí, descritos por Einstein. Em 1905, né? Então, ó, estou aqui com um trecho da obra de Faulkner. Encontrava-me, então, no tempo e ouvia o relógio. Era do avô e, ao dar-mo, meu pai disse, douto, não para que te lembres de tempo, mas para que o possas esquecer. Não creio que alguém tenha jamais deliberadamente escutado um relógio. Vocês já escutaram, gente, no relógio? Peguei no relógio e, torcendo os ponteiros, pulos também no cinzeiro. Havia cerca de 1 dúzia de relógios na montra. 1 dúzia de horas diferentes e todas com a mesma dogmática e contraditória segurança que o meu tinha, sem ponteiros. A contradizerem-se uns aos outros. Então, esse trecho aqui foi do livro Som, dessa obra O Sonho e a Fúria, de William Faulkner, que Halton ele considera que foi uma boa utilização, né, dessa influência, né, da física contemporânea, né, desse determinismo, mais precisamente da física relativística desenvolvida por Einstein. Notamos assim, ó, como é rica a busca por temas epistemológicos suscitados pela aproximação entre física e literatura. Gaston Bachelard, ao descrever as escolas filosóficas que compõem o quadro do perfil epistemológico, acrescenta, inspirado nos trabalhos dos poetas surrealistas, para além do racionalismo clássico, o surracionalismo, o racionalismo surrealista. Né? Tem essas outras vertentes. Assim, eu considero apropriado encerrar esta sessão, e aí a gente já começa a encerrar aqui a parte do desenvolvimento do artigo, com a citação do poeta e escritor surrealista André Breton, que, ao tomar conhecimento no início da década de 1930, da utilização por Bachelard de argumentos baseados no seu Manifesto do Surrealismo, escreveu, vejamos, a introdução recente pelo senhor Gaston Bachelard no vocabulário científico da palavra surracionalismo, que aspira a dar conta de todo um método de pensamento, confere uma atualidade e um vigor suplementar à palavra surrealismo, cuja aceitação até agora havia sido estritamente artística. Uma vez mais um dos termos verifica o outro. Esta comprovação basta para pôr em evidência o espírito comum fundamental que anima em nossos dias as investigações do homem, já se trate do poeta, do pintor ou do cientista. Bom, e aqui ele justamente finaliza o desenvolvimento do artigo, né, nesses temas epistemológicos suscitados por essa aproximação da física e literatura, e evidencia aqui, né, argumentos baseados nesse manifesto do surrealismo, né, já algo mais contemporâneo. Bem, e em relação à guisa de conclusão, né, que ele chama a conclusão, né, do trabalho guisa de conclusão, ele destaca que os romancistas e contistas mencionados nesse texto, né, nesse artigo, eles não tiveram formação básica em física, porém foram muito influenciados nos seus escritos. No entanto, né, quase todos experimentaram algo dessa ciência, né, em alguns momentos dos escritos, ou alguma passagem de sua obra, né, de suas obras, ali se observava essa influência, né, da ciência, dependendo se era uma física clássica ou uma física contemporânea.
Acredito que a física, bem como as outras ciências, bem trabalhada na escola, pode muito bem ser um instrumento útil, tanto para o pensador diurno, que é o cientista, né, aquele que tem espírito mais científico, aquela veia científica, dominada pelo pensamento e os discursos racionais, quanto para o pensador noturno, que é o de veia mais poética, literária, né, marcado pelo pensamento imaginário e sonhador. Outra coisa também que se destaca muito aqui, e é evidenciado nessa guisa da conclusão, é o momento em que esses influenciadores, né, se destacaram na história. Que esses escritores, né, se destacaram na história. Que dependeu do momento, né, assim como também do cotidiano, né, da realidade em que eles vivenciavam, e essa realidade influenciou muito também nos seus escritos. E nas próprias aproximações, né, de contato. Dostoiévski, por exemplo, ele tinha uma relação próxima a Einstein, por isso que teve uma grande influência na sua obra, né, esse determinismo da física contemporânea. A grande ciência, que nos seus momentos criativos de ruptura nasce do encontro dessas duas vertentes, tem tudo para satisfazer o pensador que apela para o fantástico, para a imaginação, para o voo do espírito. Precisamos construir, olha, a ponte entre as duas culturas, como sugerida ironicamente por Dostoiévski. E aqui eu trago esse texto dele. Senhores, como é que se pode ter, no caso, sua própria vontade, quando se trata da tabela e da aritmética? Quando está em movimento apenas o 2 e 2 são 4. 2 e 2 são 4 mesmo, sem a minha vontade. Estou de acordo em que 2 e 2 são uma coisa admirável, mas se é para elogiar tudo, então 2 e 2 são 5 também constitui, às vezes, uma coisinha muito simpática. E aí ele finaliza justamente essa sua guisa, né, de conclusão aqui, João Zanetti, né, nessa exploração desse mundo. Né? Existem vários outros autores que ele poderia ter destacado, né, aqui no texto, porém ele evidenciou, né, esses que foram considerados, né, na visão dele, mais importantes nessa relação e nessa ponte, né, que ele destaca que deve ser construída, né, entre a cultura da física e da literatura. Né? A física, nesse olhar, representa a concepção, né, de ciência. Então, aqui nós temos as referências desse artigo, certo, gente? E aí eu finalizo a apresentação desse artigo. Não sei se vocês têm algumas questões ou algo para questionar, mas aí eu destaco, por exemplo, uma obra muito interessante, que ela é modernista, né, que é do livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. E aí, no início do livro, inclusive, a autora, né, já destaca essa discussão, né, da origem do universo. Inclusive, na primeira reunião do meu projeto, eu até falei desse livro, inclusive fiz o destaque, né, o ponto desse livro que realmente me chamava a atenção, que é o início. Que no início do livro ele questiona muito, a autora, né, Clarice Lispector, questiona muito a origem do universo através do personagem, do narrador personagem, na verdade, que é o Rodrigo S.M., e aí ele destaca a seguinte passagem, acho que Renata e Ana Júlia vão lembrar da nossa reunião, diz o seguinte: tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas se antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Sempre houve não sei o quê.
mas se sei que o universo jamais começou. Então, aí a gente justamente observa essa discussão, né, que a autora faz através desse personagem, Rodrigo S.M., que era o narrador personagem, sobre a origem do universo. E muitas dessas obras também, desses autores, se discutem essas questões do surgimento da vida, né, como o universo se formou. Então, e aí todas essas questões também são tratadas, né, dependendo desse período, né, que foi influenciado cada autor, seja da física clássica, seja um escritor mais da física clássica, ou um escritor mais direcionado à física contemporânea. Eu, particularmente, gostei muito desse artigo, porque ele pôde possibilitar esse entendimento dessas visões, né, desses escritores que foram influenciados pelo determinismo, né, da física clássica, já aqueles mais relacionados ao indeterminismo da física contemporânea. Eu vi aí que alguém levantou a mãozinha, pode falar, não sei se foi Tiago ou se foi Socorro. Eu levantei. Ah, você levantou, Joseli? Pronto. O senhor falou na questão aí de arte. O meu tinha sido no início. Quer falar? Messias também levantou agora a mão. Socorro quer falar ou posso continuar? Continue, aí depois ela pode falar, então. Tem um quadro muito famoso, né, que é a persistência da memória, que tem aqueles relógios derretidos que ele representa a dilatação temporal e como a memória persiste, apesar do tempo passar, ou você medir com referenciais diferentes, que também traz a física em si, né? É interessante também. Eu estou achando esse estudo fantástico. Eu vou aprender muito com essa proposta do meu projeto, né? E, ao mesmo tempo, ver ao longo, né, dessa história, filosofia e sociologia da ciência, a influência desses escritores, né, literários, porque apesar de nós termos mais essa veia científica, mas nós não deixamos de ser também escritores, né, literários também. Messias? Bom dia, Tem alguém Messias. na minha frente, né? Bom dia, tem alguém na minha frente aí, né? Acho que é Socorro, mas eu não sei se ela vai falar. Não, fica à vontade, professor. Tá bom, agradeço então. Primeiramente aí, parabéns às mulheres aqui do grupo, né? Dia 8 hoje, Dia Internacional da Mulher. Eu não mandei lá no WhatsApp, mas estou falando aqui agora para vocês que vocês fazem parte aí, né? De igual para igual aqui com a gente, né? E eu desejo aí que vocês continuem aí nessa firme luta, né, dentro da ciência, tá certo? Então, a primeira coisa era isso. E eu quero dizer inicialmente que eu gostei muito de ter conhecido, né, esse artigo aí, tá certo? Ter adentrado aí em mais um ramo de conhecimento, né, que eu nunca tive. E deixa eu só ver uma coisa aqui, tô me chamando aqui, rapidinho. Eu não sei o que foi, eu preciso ver aqui, é rápido. Mas eu vou falando aqui, eu tô com o celular, então eu vou falando aqui. É o seguinte, voltando, né, eu tava dizendo que achei muito, muito importante ter conhecido isso aí, tá? E perceber, né, acho que o detalhe é esse, perceber como a física influencia, né, não só as pessoas que adentram no ramo da física e tal, mas mesmo pessoas que não têm os fundamentos mais básicos, né? Mas o fato da física ela trazer, né, explicações e trazer, digamos assim, uma transcrição da realidade, né, em termos matemáticos, em termos filosóficos também, influenciar os escritores que acabam sendo atingidos, né, por essas mudanças tecnológicas que ocorrem. Então, isso para mim foi bem interessante perceber, claro, eu já tinha uma noção de que isso acontecia, mas perceber isso sendo transcrito, né, com palavras realmente e baseado, né, no histórico aí que foi visto, eu achei bem interessante. Mas eu trago também, né, eu não posso deixar de ser crítico também, dado o meu último trabalho que a gente está terminando aí, eu e o Tiago estamos fazendo, né, com relação, que acaba desembocando também na questão
Oi, parece que o professor Messias saiu da reunião. Acho que ele teve algum problema. Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Sim, sim. A minha fala era justamente como eu tinha dito no início, né? Agradecer a Messias pelo Feliz Dia das Mulheres. Muito obrigada, a parte que me toca. Eu logo cedo mandei uma mensagem no grupo, né? Damos Eu para... vi também, agradeço também. Na verdade, eu acho que todos os dias são nossos dias, né? Mas eles criam, né, esse dia até para comércio, né, também. É verdade. Eu acho que é válido por uma homenagem, né? E a física, inclusive, tem uma vertente, né, voltada justamente para essa inserção da mulher na física, né? É verdade. Pois é, eu também, como eu falei no início, né, antes da gravação, que eu também gostei bastante do artigo, me chamou bastante atenção. Por isso que eu adiantei tudo hoje para poder estar na reunião, para assistir o debate sobre este artigo maravilhoso. É fantástico, realmente. Até porque a gente conhece um pouco, né, dessas obras mundiais, né, que tiveram essa influência dessa veia científica, né, da física, assim como também mais daqueles voltados à nossa realidade, né, brasileira, como lá o livro de Monteiro Lobato, né, que inclusive ele destacou aqui no artigo. O professor Messias voltou, deu uma queda. Foi mal aí, nem foi uma queda, bicho. Eu tive que sair mesmo porque eu tô com a minha filha aqui, aí ela é pequena, eu não posso perder ela de vista, né? Mas desculpa aí, tá certo? Se eu puder continuar, então eu vou finalizar. Ok. O que eu tava dizendo é que essa questão, né, de você trazer essa relação de culturas, como ele coloca, né, como o artigo coloca, é bem interessante, mas isso traz para mim uma reflexão sobre a questão de currículo, de ementa, por exemplo, tá certo? Por quê? Quando a gente trata de interdisciplinaridade, né, que é o caso aí, a gente pode pensar dessa forma, você está trazendo um tema que é literatura e trazendo um outro tema que é a física. E a ideia, se você pensar em ensino de física, você está falando de você realmente tentar fazer isso na escola, né? Você trazer isso para juntar dentro de um ambiente escolar de fato. Então você está falando necessariamente de interdisciplinaridade, né? E aí vem a questão curricular, porque quando eu olho para a ementa de física que a gente tem hoje em dia, e quando eu percebo que no IFRN particularmente, a física é dada em apenas 2 anos de curso, né? No ensino médio, Isso. assim, eu me sinto de mãos atadas em fazer qualquer coisa que fuja, né, da aplicação da disciplina, compreende? Então, assim, é uma reflexão. Quando eu olho para isso, eu penso logo nessa questão. Quando eu olho que muitos assuntos eu não consigo me apropriar, nem não consigo transmitir da forma que eu gostaria, por conta de tempo e etc. E aí eu também tenho para mim, aí eu posso estar enganado, mas para mim, a interdisciplinaridade ela só funcionaria quando você tem a disciplinaridade realmente já bem posta, ou seja, para você entender na literatura o que o cara está falando lá, né? E de fato saber a intenção dele, você precisa de fato conhecer o que é que ele está falando de física, né? Quais são os conceitos de fato ali. Mas se você, na escola, que é o único local que você tem acesso de fato à física do ponto de vista mais teórico de fato, né? Você entender os fenômenos, se você retira esse tempo para colocar uma interdisciplinaridade sem que tenha havido antes uma disciplinaridade, você não consegue ter o efeito que talvez você quisesse, que é de fato a pessoa compreender tanto a física quanto a literatura, né? Então, assim, é um tema interessante, é um tema que, na verdade, agregaria, né, a qualquer estudante, tá? Mas eu vejo que os nossos órgãos competentes, eles vão de encontro. Na verdade, enquanto o conteúdo cresce, o tempo vai no sentido inverso, né? O nosso tempo de aplicar os conceitos e ter tempo para trabalhar outras coisas vai no sentido inverso. Então, infelizmente, é isso que eu vejo, sabe? Quando eu olhei para isso, eu vi que é muito interessante, mas ao mesmo tempo eu vejo que é uma sobrecarga, né? Que a gente acaba
ficando impossibilitado de aplicar. Claro, você pode fazer como você está fazendo, né, Ítalo? Fazer um projeto, fazer uma coisa diferenciada, mas se você pensar, né, realmente em trazer isso para a sala de aula, quantas aulas você não vai ter que abrir mão de outros assuntos específicos de física para poder aplicar isso em sala de aula, entende? Então, assim, você ter essa ideia na cabeça, acho que é muito importante, até para uma discussão, né, e reflexão sobre a ementa mesmo, sobre o currículo, sobre como a gente tá dando tempo ao estudo de física na nossa instituição. Então, era basicamente isso. Não, é muito interessante essa sua colocação, né, que também é um conflito que eu me deparo, né, no dia a dia, e também acho que o professor Tiago, em relação a esse cumprimento da ementa. A proposta do projeto é justamente dessas oficinas, que elas não venham acontecer no momento das aulas, entendeu? Serão momentos extras. Mas eu visualizo também a possibilidade do professor, né? Se ele tentar encaixar em algum momento, né? Ou dar aula, uma discussão como essa e tal, de, sei lá, 30 minutos ou 1 hora, eu acho que pode ser viável, dependendo muito dessa organização, né? De como se planeja, né? E o objetivo dessa discussão também. É um pouco até também similar à própria discussão do HFC, né? Alguns acreditam, né, que a abordar essa questão da história, filosofia e sociologia da ciência acaba tomando tempo, né, para se explorar o conteúdo. E eu sou um professor que eu valorizo muito realmente o conteúdo em si, né? Que o aluno aprenda aquele conteúdo, né? E que ele seja passado. Professor, mas eu acho que também se faria necessário, né, entrar um pouco também com a história, né? Antes de só conteudismo e só cálculos, digamos assim. Também está um pouco na história para a gente saber de onde veio, essas coisas. Eu acho que para o aluno também é interessante de onde surgiu. Não só fazer os cálculos ali em si, estar batalhando ali só em cima de cálculo. Eu acho também que é viável essa, digamos assim, conhecer, né, a história em si, né? E fazer parte também de ver se pode misturar. E eu acho que não faz mal, não, dedicar meia hora para entrar nesses assuntos. É bem interessante. Gente, eu acho que ainda até passou já um pouquinho do tempo. O professor Messias levantou a mão. O professor Tiago Fleury falou que ele vai ter que sair, né, agora. Então... eu só queria fazer um comentário. Acho que a grande questão aí também é o seguinte, que história, né, é algo para você ler, né? Você tem acesso, você tem condições de ir atrás e ler por si mesmo, se você gosta. Eu dou o maior apoio, né, você ir lá. Mas, por exemplo, você pegar um livro de física e ver toda aquela matemática, né, ver toda aquela questão, eu acho que é uma coisa que é muito mais difícil você fazer sozinho em casa, se o professor não der, do que você pegar um livro de história e ler, né? Eu acredito nisso, certo? Posso, assim, uma opinião, obviamente. Depende também de cada um, né? Às vezes, da forma de pensamento, né? Exato. Não quer dizer que o professor não pode introduzir um assunto, né? Trazendo um fato histórico ou algo desse tipo, obviamente. Né? Mas tem coisas, matemáticas e relações e o empirismo e toda a questão teórica que ou o aluno vê com o professor para poder até tirar uma dúvida, né? Ou ele não vai conseguir acessar muitas vezes aquele conhecimento, né? Então, assim, claro, existem exceções, né? Existe o autodidatismo também, né? Mas esse autodidatismo também pode ser utilizado para estudar história. Então, é mais ou menos por aí que eu acho. Ok, professor. Então, ó, na próxima semana a gente continua com essa discussão, que eu acho que foi uma discussão assim, muito rica. Eu já estou até com um artigo em mente para a gente discutir na próxima semana, não é? Acabou que minha apresentação se alongou e aí esse momento, né, que é a interação entre nós, acabou ficando em pouco tempo.
mas aí na nossa próxima reunião a gente pode dar continuidade, né, a essas discussões, e ao mesmo tempo vamos estar vendo aí um outro artigo, né, eu vou encaminhar para vocês, e aí a gente pode pensar em quem poderia fazer essa mediação na próxima semana. No entanto, eu volto a destacar que é um tema que estou gostando muito de trabalhar e que está, inclusive, me dando prazer, né, na minha própria prática, quanto professor, né, e assim, até como para a vida, que é algo que me atrai e me dá prazer. Eu acho que isso envolve também o nosso pensamento da postura do aluno, né, de ter prazer em relação a uma determinada disciplina, né, tá mais motivado ou não. Mas são discussões que a gente pode deixar para a próxima semana. Eu vou encerrar aqui a gravação e a gente se encontra na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.